Like the rushing wind, would you breathe within my heart? And through the raging storm, would you hold me in your arms? Usufrua da vitamina D de graça 'Cause I need you. no seu quintal. How I need you. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Bora. Gente, a serpente é astuta. Eu falo muito isso brincando assim, quando as coisas tá meio dando errado. Eu falo, a serpente é astuta, mas é muito real isso, sabe? Eu tô dodói e tô tendo bastante tempo pra pensar. É engraçado que a gente acha que tem controle de todas as coisas até a hora de algo acontecer e a gente parar e entender que tudo tá no controle de Deus. E eu tô tendo muito tempo pra pensar, pra meditar sobre a palavra, sabe? Tem algo que tá faz tempo, Deus ministrando no meu coração, e seria muita irresponsabilidade minha não passar adiante, né? Então escuta essa. A serpente está solta, né? O inimigo de nossas almas está solto. Sempre esteve, né? E como você tem se preparado para isso? A gente tem vivido um período gospel muito coach, né? A gente tem que entender e encarar a realidade que o gospel se tornou um mercado e que existem várias coisas sobre Deus, existem roupas sobre Deus, música sobre Deus, palestras sobre Deus, mas o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele é esse encontro do que eu sou e o que Deus espera que eu seja. E aí eu abri mão, né, de tudo que eu sou, de todas as minhas misérias e seguir a perfeita vontade de Deus. E isso causa incômodo, isso não é tão confortável, isso não é tão mágico e bom para nossa carne, né? E é importante falar isso, ter esse pezinho no chão também, porque claro que vale muito a pena servir a Deus, porque, meu Deus, a paz que excede todo entendimento, você ter um relacionamento, você ter uma intimidade com Deus, só quem viveu sabe, só quem viveu sabe. Mas constantemente você é desafiado a mudar o seu jeito, seu pensamento, sua forma de falar, sua forma de se comportar. E não é tão agradável assim sempre. Por que eu estou dizendo isso? Paulo está dizendo aqui para Coríntios a respeito da serpente, como a serpente enganou Eva. Ele tem receio que a serpente também engane aqueles que estão em Cristo, né? E aí você fica assim, uai, como assim? Mas nós não somos indestrutíveis, né? Nós não somos os intocáveis, né? Ah, eu tenho Deus, eu tenho tudo. E realmente, você tem Deus, você tem tudo. Porém, você não vai deixar de ser tentado. E é justamente pessoas que buscam a Deus que incomoda mais Satanás, né? E aí eu fui lá para o Éden. O que aconteceu lá no Éden? Como é que foi essa história aí de Eva ter caído, em seguida Adão? Qual foi o cenário? E sempre a gente vê assim, tinha uma fruta proibida, e aí Eva comeu e se afastou de Deus. Calma, foi necessário um cenário, sabe? O que aconteceu? Surgiu a serpente do nada e fala, come aquela fruta? Não. Eva já estava olhando para aquele lugar, ela já estava desejando aquele fruto. E diga-se de passagem que, gente, ali é um reflexo do paraíso, era um lugar perfeito, né? Tinha literalmente milhares de frutos e possibilidades e só tinha um que não podia. Preste bem atenção nisso, porque às vezes nós queremos trazer uma justificativa para o nosso erro. Mas é porque é a minha personalidade. Mas é porque, sabe, tava todo mundo. Mas. Cara, se for de você errar, você erra no meio de um jardim perfeito. Porque o problema não está no lugar, não está nas pessoas, está em você. E aí, o que acontece? Não surgiu do nada, a serpente falou, come, vai lá, come, não. Eva ficou desejosa daquele fruto, foi agradável aos seus olhos.
E cara, vamos falar de probabilidade, era 1 em 1 milhão. Porque ela podia comer e viver naquele lugar perfeito e só não podia estar naquele lugarzinho, não podia ter acesso àquele fruto que representa nada mais nada menos que o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Porque se só tivesse boas opções, o que garante que Adão e Eva seriam pessoas do bem? Afinal de contas, eles não teriam outra opção. Pois bem, estava lá aquela árvore e eles não estavam inocentes sobre aquilo, porque Deus tinha falado para eles: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer, tá? Então não coma, usufrua de tudo, mas não coma disso. E aí, após Eva ter esse desejo, ter essa vontade, ficar olhando para um lugar que não devia olhar, aí a serpente apareceu. E detalhe, a serpente não falou assim: come o fruto, vai lá, dá só um petisco. Não. Ela falou o seguinte: certamente vocês não vão morrer se comer. Vocês só vão se tornar como Deus, vão saber o que é o bem e o mal. E aí eu queria falar com você. Uma das formas de Satanás nos enganar é falando exatamente o que a gente quer ouvir. O famoso não dá nada não, sabe? Às vezes a gente pensa e torna o inimigo muito caricata, sabe? Aquele bicho feio que tá ali, ó, trazendo mal. Sim, traz o mal, traz muita coisa ruim. Porém, às vezes vem de uma forma muito maravilhosa, mas sendo o contrário do que Deus disse. Cuidado com isso, né? A própria palavra diz que o inimigo de nossas almas, ele para te enganar, ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Quantas pessoas não têm visões por aí, né? E falam: nossa, eu vi tal coisa. Será que é de Deus mesmo? Então, é muito importante a gente ter uma base. E que base é essa? Como eu sei discernir o que vem de Deus e o que me vem? O que vem de Deus e o que não vem? Bíblia. Não tem outra, sabe? Gente, a gente precisa dar o devido valor à Bíblia. Eu vejo quanto o inimigo ele tem distanciado as pessoas da palavra de Deus. Todo mundo sabe muito, sabe? Todo mundo tem acesso a muito. A gente está cercado de informação a todo momento, então todo mundo sabe de muito. E a gente precisa entender que a Bíblia, lá do início de Gênesis até o Amém de Apocalipse, é a verdade, é a palavra de Deus. Se eu não tiver algo como base, qualquer coisa vai reger a minha fé. E isso é muito perigoso. Eu escuto muitas pessoas falando assim: todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus diz que Ele é o caminho. Logo, Ele é nele o modelo do que a gente deve fazer ou não. Ele era Deus, mas Ele também era homem, sabe? Ele teve a nossa humanidade, Ele sofreu, Ele teve fome, Ele chorou, Ele se entristeceu. É tão maravilhoso ler os evangelhos e ver Jesus tão de perto, né, como um ser humano mesmo. E aí você vai ver ele tratar sobre todo tipo de assunto, de questões sociais, de inclusão social. O cara mais que incluiu os oprimidos da época foi Jesus. As mulheres que eram super desvalorizadas. Imagina naquela época. E aí, eu vou dar um exemplo. A mulher naquela época, naquela cultura, quando ela estava nos seus dias, né, ela tinha que ficar isolada, ela tinha que ficar exclusa. Ela não podia, ela era impura, então ela não podia tocar em ninguém. E aí tem a cena, né? A cena eu falo no sentido para você mentalizar aí, mas aconteceu, é real. Jesus está passando, fazendo seus milagres, e uma mulher sofria de fluxo de sangue há muito tempo. Ela já tinha ido em vários médicos, não tinha solucionado. E ela pensa, cara, ela crê assim: se eu tocar nele, se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E aí tá uma multidão tocando em Jesus, junto com Jesus, porque imagina, né? Ele fazia milagres e tudo mais, nada muda hoje em dia. Da mesma forma, as pessoas só querem buscar Jesus pelo milagre, não por ter um contato e uma intimidade com ele. É triste, mas acontece. E aí o que acontece? Aquela mulher toca nele, e quando ela toca, a impura, que ninguém podia estar perto, quando toca nele, ele para e fala: quem me tocou? E os discípulos olham para ele e falam assim: Jesus, a gente está no meio de uma multidão. Como é que você me pergunta quem te tocou? Ele fala: quem me tocou, tocou diferente, porque de mim saiu poder. Eita glória! Então assim, isso eu estou dando um exemplo, um petisco de tudo que Jesus representou para os leprosos, que também eram a sociedade que era muito excluída. Então, Jesus ele toca sobre vários assuntos, nos ensina como ser humano, como amar o próximo, como fazer cair por terra nossos preconceitos, enfim. E ele é a nossa base.
Então nós precisamos ter uma base. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Então, eu volto a dizer o que eu estava dizendo no início. A serpente está solta. Como você tem se protegido? Ah, Paula, tem uma oração poderosa. Não. Ah, Paula, olha, tem uma coisa que eu faço, dou 3 pulinhos para trás. Não. Ah, Paula, mas a minha religião... Não. Não tem a ver com nada humano o que te deixa seguro. É presença de Deus. No Salmo 91 vai falar assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha esse lugar. É um lugar seguro, é um lugar de proteção. Que lugar é esse? Na presença de Deus. Não é sobre você, não é sobre uma liderança. Claro que existem lugares abençoados para você frequentar. Claro que existem pessoas abençoadas que Deus vai usar muito na sua vida. Claro que nós oramos, que nós clamamos. Tudo isso é muito válido e faz parte do Evangelho. Claro que tem uma base bíblica. Porém, é necessário um relacionamento com Deus. É só nesse relacionamento que você vai ter essa intimidade, você vai estar nesse lugar de proteção, que é na presença de Deus. A sua esperança, a proteção da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, está em Deus. Então não adianta a gente buscar meios e formas, não. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, vá à fonte. Sabe, não precisa de arrudeios. Vá à fonte. Vá ao lugar que está mandando essa proteção. Vá para a presença de Deus. Como isso? Intimidade. Busque a Deus. Agora é buscar mesmo, não é viver uma religiosidade. Não é ter aquele dia, aquele período. Eu vivo a vida do jeito que eu quero, mas aí tal dia eu vou lá, faço não sei o quê. Não. É uma vida, sabe? O Deus que está lá na igreja é o Deus que está aí agora. Né? Não tem parede que barrar Ele, não. Ele está presente a todo momento. Né? Eu costumo dizer que Deus está a uma oração de distância. Nada mais que isso. Você não precisa ser o especial, o diferente, o que tem um toque, o que tem uma unção. Jesus morreu para te dar esse livre acesso a Deus. Então, usufrua disso. Se proteja, né, desse inimigo que existe. Eu não sou, longe de mim. Você pode ver vários vídeos meus que eu não sou desse negócio de inferno, diabo. Não, não, não. Eu não acho que você tem que ir a Deus por medo do inimigo. Muito pelo contrário. Eu acredito que você precisa se deleitar e usufruir da paz que tem em Deus, sabe? Porque sim, você vai passar por situações e, como eu disse, até a gente viver o último dia nessa terra, a gente vai passar por provações, mas esteja num lugar seguro. Que lugar é esse? Na presença de Deus. E mais uma coisa assim pra gente fechar. A mesma Bíblia que testifica que Jesus é o Messias, é o Cristo, porque, não sei se você sabe, Jesus ele cumpriu tudo o que diziam sobre o Messias. O Antigo Testamento aponta para ele. Olha, ele vai vir de uma virgem, aí é cumprido lá em Maria, lembra? Ele vai vir da raiz de Davi, filho de Davi, cumpriu em José. Ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Jesus cumpriu tudo. Existem muitas coisas, tá? Eu tô falando assim o basicão que todo mundo sabe. Mas ele cumpriu tudo do Antigo Testamento. Ele é o Cristo, ele é aquele que nos dá o acesso a Deus. A mesma Bíblia que diz que ele morreu e ressuscitou e que nos deu vida em abundância, diz que ele vai voltar. Falar hoje em dia sobre a volta de Jesus parece até uma loucura. E é. Um homem morrer numa cruz e ressuscitar depois de 3 dias e salvar a mim e a você depois de 2.000 anos depois, é uma loucura. É fé, tá? É para quem crê. Então, se você crê que Jesus, ele é o caminho, realmente, que a Bíblia tá certa, aguarde essa volta. Ele vai voltar. Paulo, ele vai reencarnar no mendigo, no presidente? Não. A Bíblia diz que ele vai voltar triunfante para aniquilar todo o mal e salvar aqueles que o buscam. Então, assim, se é loucura para você, sinto muito. Mas se você crê nessa verdade, tome posse disso e busque essa presença todos os dias da sua vida. Não espere estar no fundo do poço, não espere estar num ninho, sabe? Porque é isso que Satanás faz. Ele diz o que a gente quer ouvir para nos enlaçar. Quando a gente menos perceber, a gente está todo enroscado e no fundo do poço. Então, não. Quebre desde já, sabe? Esses convites. Prepare o seu coração para ouvir o que vem de Deus. O que te incomoda, o que te muda, o que te transforma. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Ainda que doa, ainda que não seja confortável, ainda que te tire desse estado de conforto,
acredite em Deus. Se o Senhor tá falando, siga e você vai usufruir dos melhores frutos que vem da parte de Deus. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e se cuidem, tá? Que o surto do Covid tá muito forte, então que a gente volte a se proteger, porque não é sempre que a nossa imunidade vai estar boa o suficiente para aguentar, tá certo? Que Deus abençoe e tchau, tchau.